Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1, e vamos ler versículos 9 a 20. Eu gostaria também que fizéssemos essa leitura de forma responsiva. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9, a visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que sou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui nesse texto algo muito especial aos nossos corações, que nos fala da presença de Cristo Jesus. E também aqui o evangelista João tem uma palavra muito especial a cada coração também. Ele está dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E pensamos nesse dia também em receber do Senhor esta palavra tão especial, que também é o dia do Senhor. É o dia em que Ele nos convoca para virmos também e adorarmos o seu santo nome. Meus irmãos, aqui nós estamos nesta palavra, iniciando com o evangelista João, dizendo: irmão vosso e companheiro. É uma palavra que diz muito a cada um de nós. Companheiro na tribulação, companheiro no reino e na perseverança em Jesus. Meus irmãos, o apóstolo João, ao falar sobre isso, está mostrando a nós também o comum título cristão. Nós queríamos pensar sobre esse tema, a presença de Cristo. O apóstolo João evita exaltar a si mesmo. Fora banido, expulso para aquela ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus. Só nessas palavras iniciais aqui de Apocalipse, relatando as palavras de João, serve para nós o motivo de reflexão e também de posicionamento em nossa vida cristã. Nós somos chamados para alguma coisa toda especial quando ouvimos uma palavra como esta daquele que é amigo íntimo do Senhor Jesus Cristo, aquele que sofreu tanto. Ele diz: irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Por isso que pensamos que serve para uma reflexão muito especial. Cada um de nós somos chamados assim por este evangelista de João: irmão vosso. Nós somos irmãos realmente. E que essas características sejam também a prova de cada coração, de cada um de nós. Irmão vosso e companheiro. Os historiadores da época, por volta do ano 100, descrevem as provações dos cristãos pelos imperadores romanos. Imagens de Deus, incluindo a do próprio imperador romano, eram postas até mesmo nos tribunais. Os suspeitos de serem cristãos eram ordenados a prestar adoração a esses supostos deuses. No caso de se recusarem, se porventura se confessassem cristãos, eram imediatamente executados. E vemos a importância desse tema nos dias de hoje também, quando nós somos tão envolvidos pelo mundo, nós somos perseguidos de muitas maneiras, nós somos chamados também de muitas maneiras a fazermos concessões, muitas vezes dos princípios que proclamamos, muitas vezes da nossa própria fé, do nosso amor ao Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós somos tentados isto pelo mundo em que nós vivemos também. Nós não vamos ser tirados do mundo, mas somos chamados para exercer esta irmandade que o apóstolo João está nos convocando e nos chamando também. Mas, meus irmãos, o que nos chama mais atenção aqui nesse texto é a presença de Jesus Cristo. É quem é o Senhor Jesus Cristo. E realmente, no meio dos candeeiros, não lembro desse versículo 13, diz assim: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Meus irmãos, Cristo presente sempre, no meio dos candeeiros. Essas palavras nos ensinam, pelo menos, duas realidades. Nos ensinam a presença de Cristo na sua igreja, e também a sua proteção permanente e a sua orientação. Por isso, nós pensamos nesse hino que cantamos, Jesus Cristo dizendo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o Senhor Jesus Cristo que diz isso a nós. Essas palavras nos ensinam isso também, a sua proteção permanente e a sua orientação, a sua presença conosco, ao ponto de ele dizer: aprendei de mim. Meus irmãos, é a realidade de um Deus que intervém na sua obra. Nós todos cremos em Deus, nós cremos na providência de Deus, nós cremos que Ele governa as nossas vidas, governa a sua igreja. Aqui também uma alusão à profecia de Isaías, no capítulo 51, versículo 16, ele diz assim: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. Está aqui mas também uma palavra especial da profecia de Isaías, dizendo: tu és o meu povo. Fazemos parte daquele grupo de irmãos que o evangelista João está nos chamando e nos convocando também para uma vida de serviço e de dedicação. Como faz bem ao coração crente a certeza dessa presença consoladora. Como faz bem ao nosso coração quando podemos exclamar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós podemos entender profundamente a razão do Senhor Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele é, e qual é o nosso papel diante do Senhor Jesus Cristo. Essa visão que Ele mesmo, Jesus Cristo, deu ao seu servo João. Nós vemos
algo semelhante também no Antigo Testamento, quando nós mostrando Daniel, lá no profecia Daniel, é interessante abrirmos e lermos nessa profecia de Daniel no capítulo 7. É um texto que fala também muito aos nossos corações. No Daniel, capítulo 7, deixando abertas, que nós vamos e vamos ler também alguma coisa no capítulo 10. Né? Então, em Daniel, capítulo 3, que falando sobre a bênção dessa segurança, também um chamado para que nós descansemos no Senhor e reafirmemos a nossa esperança. Desde Daniel, quantos anos antes da presença aqui do evangelista João na ilha de Patmos, e no capítulo 7, versículo 13, versículo 14 e 18, ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha como as nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí ele diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quem são os santos do Altíssimo? Então nós perguntamos aos nossos corações, a nós mesmos, quem são os santos do Altíssimo? A razão para que os santos de Deus são chamados também no Antigo Testamento de uma palavra hebraica chamada Hasidim ou Hazid, que significa misericórdia. Os santos do Altíssimo são chamados de misericórdia também, misericordiosos, ou também de beneficência. É aquela graça que nos torna mais semelhantes a Deus. Por isso chamavam dessa maneira aos santos do Antigo Testamento como misericórdia. E isso é uma característica de todos nós possamos pensar seriamente a cada momento, lembrando daquelas palavras célebres também de Jesus Cristo, das bem-aventuranças em Mateus 5, 7, dizendo: bem-aventurados, abençoados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são chamados os santos do Antigo Testamento, e que sirva para nós também essa mesma designação. É tão importante termos uma visão desse tema em nossas vidas, quando somos chamados muitas vezes, e somos na realidade a Assembleia dos Santos, mas que pensemos com firmeza quem são esses santos que o Senhor Deus nos chama desde o Antigo Testamento, e particularmente nessa visão de Daniel, dizendo: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, de eternidade em eternidade. São os santos do Altíssimo. Meus irmãos, são os santos do Altíssimo, que nós entendemos também aquelas célebres palavras de João, dizendo, chamando a cada um de nós, meus irmãos, irmãos do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é uma palavra que de grande peso para as nossas vidas. Nós possamos assim pensar que as igrejas são inseparáveis do seu cabeça e do centro, que é Jesus, o qual se movimenta no meio delas. Isso que diz o texto de Apocalipse, que ele é o centro da igreja e ele se movimenta no meio da sua igreja como a dignidade e autoridade de um sumo sacerdote. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vamos entendendo cada vez mais essas palavras de João, dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Como tem sido o grau da nossa dedicação ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, outro aspecto que pensamos, o primeiro aspecto foi esse: Cristo sempre presente. Está sempre presente na sua igreja, sempre presente governando a sua igreja, trazendo o ensino, como ele diz: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também pensemos, meus irmãos, à luz desse texto, na realeza desta presença. E vamos para o verso 17 do Apocalipse capítulo 1, que temos lido, e diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém,
ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, as vestes longas são as vestes da dignidade e da honra. Continua aqui ainda uma ligação com o profeta Daniel. E mais uma vez nós vamos um pouco lá na profecia de Daniel, no capítulo 10. E ele diz assim no versículo 6, 8 e 9. Daniel 6, 8 e 9. Daniel também tendo uma visão, a semelhança de João na ilha de Pátimos. A mesma realidade, ele está dizendo: o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Meus irmãos, essa é a mesma reação que teve o apóstolo João, e outros também, como Isaías, como Jó, que nós conhecemos, mas a mesma realidade. E nós pensamos novamente nessa determinação, nessa palavra do evangelista João: irmão vosso e companheiro. E aqui nessa visão de Daniel, em que ele mostra com grande capacidade, grande sabedoria também, mostrando o valor da nossa dedicação a esse Senhor, irmão vosso e companheiro, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Muitas vezes passamos por tribulações, passamos por muitas dores, sofremos, mas essa realidade não pode se afastar dos nossos corações, como João tinha também preso naquela ilha de Patmos: irmão vosso e companheiro. É isso que ele é. Isso que nós devemos entender a cada momento também, quando pensamos na realeza de Cristo. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, e começa a falar sobre a presença de Jesus Cristo. Então, quando João, no versículo 17 desse texto de Apocalipse que lemos: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando vi, caí a seus pés como morto. Meus irmãos, a glória de Cristo, vista pela alma, reduz a pessoa a nada. Realmente a glória de Cristo reduz a pessoa a nada. É isso que nós entendemos quando lemos sobre essa realidade da presença de Cristo Jesus, né? Quando pensamos que reduz a nada, é dentro de nós mesmos. Nos humilhamos diante do Senhor, ao mesmo tempo, porém, leva essa pessoa aos pés de Cristo, como João também foi levantado aos pés do Senhor, onde pode obter uma bênção sem medida, de uma grandeza imensa também. Isso acontece conosco. O apóstolo Paulo disse isso em 2 Coríntios 3,18, dizendo assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Meus irmãos, eu queria pensar também, nesse momento, sobre a glória do Senhor. Quando lemos o Antigo Testamento, encontramos tantas vezes a presença da glória de Deus, na sua manifestação. E ficamos perguntando também, qual a definição que nós teríamos, cada um pessoalmente, no seu coração, a definição da glória de Deus. O que é isso? Como que nós definiríamos isso? E alguns meses atrás, estava lendo algumas meditações de um livro, e eu achei uma definição muito importante sobre isso. Diz: sabe o que é a glória de Deus?
é a manifestação da santidade de Deus. Quando nós pensamos nisso, quem pode ficar em pé diante da manifestação da santidade de Deus? Porque imediatamente nós passamos a nos sentir quem nós somos. Quem nós somos tão pecadores e carentes inteiramente da misericórdia de Deus somente. Eu achei essa definição muito importante. O que quer dizer essa glória de Deus, a glória de Cristo? É a manifestação da santidade de Deus. Realmente o apóstolo Paulo está dizendo isso, porque nós vemos a glória do Senhor como por espelho. Nós não temos condições de estar diante pessoalmente dessa glória agora, porque se tivéssemos, poderia ser pela misericórdia de Deus, mas nós cairíamos como mortos também, à semelhança de João, à semelhança de Isaías, à semelhança de Jó e tantos outros mais também, né? Diante da presença da santidade de Deus. E é nessa presença que nós entraremos um dia, podemos entender daí a extensão da misericórdia de Deus, porque num dia, naquele dia maravilhoso, aquele dia glorioso, nós estaremos diante do Senhor, nós ouviremos aquelas palavras benditas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, é a glória do Senhor que estaremos diante dela, e será somente para louvor, será um momento de grande alegria também para todos nós. É aos pés de Cristo, onde o eu, onde a carnalidade cessam, que a glória verdadeira começa. E é aos pés de Cristo que nos é dito para não temermos. Em Isaías também, a profecia no capítulo 6, versículo 5, Isaías diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É realmente esse Senhor que depois no versículo 17 de Apocalipse que lemos, quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que ele está dizendo a nós é como no hino que cantamos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Com frequência o nosso Senhor Jesus Cristo fala isso aos nossos corações também, né? Pôs sobre mim a mão direita, a mesma mão que segurava as 7 estrelas, nesse versículo 16 que lemos, significando autoridade, significando poder, e também que eles estão inteiramente sujeitas, toda essa obra da criação, ela sujeita ao Senhor Jesus Cristo, que é o grande Rei. Mais uma vez, nós lembramos dessas palavras de Jesus Cristo dizendo: vinde a mim. Lembramos das palavras do evangelista João: irmão vosso e companheiro na tribulação no reino, na perseverança em Jesus, na perseverança que mesmo momentos tão difíceis que nós passamos e temos passado, mas nós somos irmãos na perseverança, porque um dia nós estaremos diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somos irmãos, mesmo sofrendo, mas somos irmãos na perseverança. Meus irmãos, Ele nos chama aqui, o Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter essa mesma atitude que João gozou também, quando pôs sobre mim a mão direita, essa mão que significava inteiramente grande poder, grande segurança também, a segurança que nos é dada nas próprias palavras de Jesus Cristo também, em João capítulo 10, verso 28, ele diz nesse versículo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a palavra em que nós nos firmamos também na nossa certeza de salvação, quem crê no Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo: eu lhes dou a vida eterna. Nós vamos ao Senhor, Ele nos dá a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatar da minha mão. Meus irmãos, aí o apóstolo Paulo, também mais uma vez em Filipenses, aquele texto conhecido, 3,3, dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Nós também prosseguimos com a fé
alicerçado no Senhor Jesus Cristo, alicerçamos como irmãos nessa esperança, fiéis sempre ao Senhor Jesus Cristo e perseverantes a cada momento. Meus irmãos, Ele pôs sobre mim a sua mão direita, eu lhes dou a vida eterna. E aqui nesse texto, ele continua dizendo, aquele que vive, aqui em Apocalipse, dizendo, né, aquele, no versículo 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele é além da ressurreição, é aquele que é mesmo o princípio da vida, desde toda a eternidade passada, é o mesmo Senhor Jesus Cristo e não meramente depois da sua ressurreição. É a eternidade do Senhor Jesus Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, diz o evangelista João. Meus irmãos, que nós possamos pensar em tomar o jugo do Senhor Jesus Cristo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós temos muitas experiências, com certeza os irmãos têm muitas experiências também da bênção que é o Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes passando por sérias provações, passando por momentos difíceis que, humanamente falando, não temos condições de passar, mas Ele põe sobre nós a sua mão direita e manda prosseguir, e manda confiar somente nele, dizendo, aprendei de mim. Constantemente Ele está dizendo isso a nós, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, apenas Cristo poderia dizer dessa maneira, não temas, eu sou o primeiro e o último. Primeiro por criação, primeiro porque todas as coisas procedem de mim. Último, porque todas as coisas são para mim. De mim procedem o começo até o fim. Tudo vem do Senhor. Né? Primeiro, porque sou a causa, porque sou a origem de tudo também. E último, porque sou o juiz e o fim. Palavras ditas por Cristo para consolar o seu povo e para remover os seus temores. Nós queríamos ainda, meus irmãos, pensar sobre aquelas célebres palavras de Jó, tanto tempo antes, mas é a mesma fé. Quando lemos lá no capítulo 19, no versículo 23 de Jó, e eu vou ler para os irmãos, dizendo assim, naquele célebre versículo, ele dizendo depois de, embora sofrendo, ele sabe que seu Redentor vive. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a morte. Depois, revestido-se meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Meus irmãos, são palavras que dão a nós um conforto tão grande e que faz também um chamado para refletirmos e para pensarmos na nossa própria vida, na nossa caminhada de fé, nessa caminhada que caminhamos todos juntos para o céu. Essa é a nossa caminhada. Nós estamos aqui caminhando para algum lugar e sabemos muito bem que lugar é esse, para onde nós estamos indo. Meus irmãos, ele diz também que as chaves, no versículo 18, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Representa o poder de Jesus Cristo sobre a morte e sobre o inferno. Cristo, por ser o portador das chaves, consolou a João e consola a cada um de nós também, juntamente com todos os companheiros perseguidos em todas as épocas. Nós temos aqueles companheiros nossos que são perseguidos, e todos eles estão unidos também com o evangelista João, dizendo, irmão vosso, todos aqueles que são perseguidos, que são unidos também nesta palavra especial. Meus irmãos, toda autoridade final resulta no Senhor Jesus Cristo. Tudo vem dele e para ele. Ele usará as chaves, usará a sua autoridade para nosso benefício e nunca para o dano próprio, nosso dano. O dano que porventura venhamos a sofrer por parte dos homens,
quando muito é temporário, porque o Senhor Jesus Cristo garante isso a nós. Deus triunfará finalmente. Diz assim o versículo 19: escreve, pois, essas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Jó disse essas mesmas palavras. Assim fossem escritas também essas minhas palavras em livro, em pedras, para que ninguém apagasse, para que para a eternidade as pessoas pudessem ter essa certeza absoluta também. Deus triunfará finalmente. Como o apóstolo Paulo disse: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Meus irmãos, por isso pensamos nessa presença de Cristo e que Ele governa a sua igreja, e a sua igreja brilha. A igreja do Senhor brilha e brilhará sempre, porque está edificada, como diz a palavra de Deus em Efésios 2:20, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja do Senhor brilha, porque é coluna e baluarte da verdade. A verdade está sempre sendo proclamada, é a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja do Senhor brilha por isso. Como diz lá em Atos, ela brilha porque está firmada na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja está firmada, ela brilha por isso também. Sim, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, pensando também sobre isso, ele disse a Timóteo, no capítulo 3, verso 14 a 16, escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Meus irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem professamos a nossa fé naquele dia, tão memorável também. Esse é o nosso Senhor. Unidas as nossas vozes, estarão naquele dia glorioso, também como narra a profecia de Isaías, no capítulo 25, verso 9. Naquele dia, Isaías está dizendo a cada um de nós, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém.